O lanche da tarde na empresa, a secretária do meu marido pediu-lhe um copo de chá de leite com pérolas e açúcar total. Por hábito preparei-me para provar o doce por ele. Mas o Lin Xiao, que nunca bebe doces, pelo contrário, sorriu e arrebatou. De vez em quando. Um doce não faz mal. Não exageres. Assustaste-a a sorrir levemente. Elaborei um acordo de divórcio. Eu sei. Mudar de sabor, né? Aproveita também, estou farta. A minha mão estendida ficou parada. A atenção de Bai Meng só então se concentrou em mim. Ah, que vergonha, cunhada. Pensei que na sua idade se preocupasse mais com a forma física e cuidados com a pele. Como não gosta de doces, não pedi. Queres beber o meu? Só que não tenho preocupações com a pele, por isso pedi com bastante açúcar. Não te importas, pois não? Ao ver que não respondia, ela ficou um pouco envergonhada, olhou de soslaio para Lin Xiao como a pedir socorro. Não precisas, ela engordou ultimamente, não gosta de beber. Olha para o braço dela, já está quase do tamanho da tua coxa. Bebe tu. Mesmo? A rapariga, contente, sugou a palhinha com restos de leite nos lábios. Lin Xiao tirou imediatamente um lenço e deu-lhe, batendo-lhe familiarmente na cintura. Olha para ti, pareces um gato guloso. Limpa-te depressa, não me faças vergonha lá fora. A rapariga, brincalhona, mostrou a língua. Está bem, senhor. Lin, nos olhos dela não havia medo dele nem respeito por mim. Depois de ela sair, Lin Xiao, com um sorriso irónico, suspirou e atirou o chá de leite para cima da mesa. Estes jovens gostam destas coisas. O que é que tem de bom? É doce demais, ainda bem que não gostas, senão tinha de te fazer companhia a todo custo. Ao longo destes anos não é que não goste de beber, é porque ele não pode beber e ainda mais pelos nossos futuros filhos para reduzir um pouco o risco de diabetes hereditária, mas ele parece não perceber o peso da expressão fazer companhia a todo custo. Só ao ver a minha testa franzida ficou um pouco descontente. O que é que foi agora? Chegas logo com essa cara, olha como a assustaste. Olhei para ele calmamente, só estava a pensar porque é que bebes se não gostas. Ele hesitou. Eu sorriu de leve, mas o coração está como que coberto por papel molhado. Uma dor sufocante e surda, com medo de estragar a diversão dela. Por isso prefere desobedecer às ordens médicas. E beber, certo. Lin Xiao mudou de expressão. Não passa de um chá com leite. Vais mesmo usar a recomendação médica como desculpa? Acho que tu és mesmo bom a estragar a festa. Eu pensei que, já que vieste finalmente, queria celebrar um pouco. Eu continuo calmo. Erraste na conta das pessoas. Estás a ficar cada vez mais tolerante com a secretária. Ele ficou vermelho. Elevou a voz. Ela não acabou de dizer que, com medo de que não bebesses, não encomendou. E tu agora? De que estás com ciúmes? Porque é que, por causa de uma mulher, és que exageras tanto? Eu não encomendei só para ela. Precisas de ser assim. Normalmente, a raiva de um homem durante uma confrontação não é porque está mesmo zangado, mas porque acertaste no alvo. Não lhe liguei mais. Apanhei o chá com leite de passagem. Na porta, Bai Meng sorriu forçadamente. Cunhada, em horário de trabalho, chame diretora Fang. Deitei o chá com leite no lixo. Todos. O diretor Lin tem diabetes tipo 1. O médico disse para evitar certos alimentos. Da próxima vez que quiserem atalhos, usem outro canal. Olhando para a rapariga, a cara que mudava de cor entre verde e branco. Eu sorri. Estás despedida. Não precisas de vir amanhã. A rapariga, com lágrimas nos olhos. Diretora Fang, eu realmente não sabia que o diretor Lin tem diabetes. Eu ri com sarcasmo. Então é ainda mais motivo para a despedir. Enquanto secretária, negligência no trabalho, os exames médicos anuais do chefe. Não és responsável por acompanhar. Ou achas que ser fofa e fazer charme é suficiente para fazer o trabalho? Assim que acabei de falar, todos viram. Depois de Lin Xiao sair do escritório, prenderam a respiração. Pararam de comentar. Bai Meng ajoelhou-se imediatamente, com os olhos vermelhos. Chefe Fang, foi descuido meu. Não prestei atenção a este problema. Vou mudar a partir de agora. Por favor, considere a minha juventude e ignorância e não me despeça. Tive tanta dificuldade em arranjar este emprego. A minha família ainda espera que eu pague as dívidas. Se foi só porque não lhe trouxe chá com leite, posso. A preocupação estampada no rosto de Lin Xiao era demasiado evidente. Abaixei-me sob o olhar de todos e dei uma bufetada na cara de Bai Meng. Passado um bom bocado, esfreguei a palma da mão. Detesto que me provoquem. A pele aos 20 anos é realmente macia. Mas lembre-se, não terá 20 anos para sempre. Mal me levantei, ainda sem equilíbrio, Lin Xiao, apressado a amparar Bai Meng, derrubou-me. As calças de seda prenderam-se na ponta do caixote do lixo, rasgando uma fenda. Senti uma pontada na barriga da perna, a sangrar ligeiramente. Fiquei a olhar para o caixote do lixo barato, absorta. Ele ajudou Bai Meng a levantar-se e, com raiva e desilusão, olhou para mim, sentada no chão, desgrenhada. Não devia ter-te trazido. Porque ages como uma ciumenta. É só um chá com leite. O que é que tem? É só variar de vez em quando. Será preciso? A rapariga mordeu o lábio. Chefe Lin, a culpa é minha. Não reparei nos pequenos detalhes e irritei a patroa. Despedir-me para servir de exemplo é compreensível. Não discuta com a chefe Fang por minha causa. Vou-me embora, está bem. Lin Xiao ficou furioso. Eu escolhi esta pessoa pessoalmente. Ninguém tem o direito de a despedir. A empresa não é ela que manda. Levantei-me devagar, sem me importar com os olhares de piedade ou de desprezo. Ok, já que o chefe Lin é tão leal, então só me resta sair como acionista da empresa. 1/3 da empresa foi financiado pela herança que os meus falecidos pais me deixaram.
Ao longo destes anos, por não termos filhos como elo de ligação, ele andou sempre rodeado de jovens. Já tivemos algumas discussões, mas esta é a primeira vez que o pressiono com as ações. Ele ficou nervoso, mas ao ver os outros a observá-lo com desconfiança, fez um esforço para manter a calma. Mesmo que saias, não posso deixar que os funcionários inocentes se tornem no teu saco de pancada. A minha empresa nunca dependeu de uma só pessoa. Sem ti, conseguimos na mesma. Ao vê-lo com aquele ar de justiça, todo preocupado com os funcionários, só me pareceu hipócrita. Quando cheguei a casa, vi no hall de entrada um cabide decorado com animais de desenho animado cor-de-rosa. Soltei um riso de escárnio. Depois olhei para a toalha de mesa com cartoons. Acreditei na treta do Lindsay de que mudar de estilo mudava o humor. Um homem de 30 e tal anos achar piada a estas coisas. A empregada estava a tratar-me do ferimento na perna. Não doía, mas era como uma sombra num dia de sol. Por mais pequena que seja, não se ignora. O Lindsay voltou rápido. Em silêncio pegou nos utensílios da empregada e começou a falar sozinho. Querida, não prestei atenção há bocado e acabei por te magoar. Mas hoje realmente exageraste. Não só humilhaste em público, como também usaste a questão dos acionistas para me fazer perder a face. Se não te tivesse travado, os funcionários iam pensar que, se te aborrecessem, perderiam o emprego. Compreende-me, não sejas teimosa. Amanhã, pede desculpa à frente de todos para mostrares a tua atitude. Está bem? Afastei a mão dele. Não queria dizer nada. Entreguei-lhe o acordo de divórcio em cima da mesa. Além do dinheiro que investi na empresa, os outros bens dividem-se em 60% para ti e 40% para mim. Não tentes regatear. Já fiz tudo o que podia por ti. Lindsay levantou-se de repente e olhou para mim incrédulo. Quero o divórcio. Não estás a brincar, pois não? Por um chá com leite, queres divorciar-te de mim? Olhei para o rosto dele e senti que era completamente estranho. Então podes dizer-me porque é que aquele caixote do lixo apareceu outra vez? Ele ficou atônito. Nós dois não estávamos muito bem de saúde. Há cerca de meio ano, finalmente conseguimos engravidar. Fui ao escritório contar-lhe a notícia. Ele ficou muito feliz e telefonou a Baimeng para marcar a minha ecografia. Mas assim que saí, fui abalroada pela Baimeng que carregava um caixote de lixo de ferro. A quina rasgou a minha barriga e fez sangrar, e perdi o bebê. Lindsay ficou com os olhos vermelhos de raiva, partiu o caixote imediatamente e suspendeu-a sem salário. Já passaram só alguns meses e esta porcaria nojenta voltou. Lindsay tinha uma expressão dolorosa. Ela precisa de dinheiro, o pai dela faz artesanato e não queria desperdiçar. Pensei que, afinal, são todos caixotes, desde que sirvam, e comprei por atacado. Só estava a pensar em ajudar os funcionários o máximo possível e ao mesmo tempo reciclar. Então, respirei fundo e sorri. Então, todos os meses, do teu próprio salário, davas-lhe mais 3.000 yuans. Lindsay franziu a testa. Já te disse que a família dela não é boa, o pai dela é um ex-presidiário, é só ajudar um pouco. Tu, levantei a mão para interromper. Os meus olhos ficaram vermelhos incontrolavelmente. Então uma estranha merece a tua ajuda e o meu próprio irmão não merece? Aquela pilha de lixo vale que gastes 3.000 yuans para agradar? Todas as desculpas de não poder ajudar são tuas, tu és egoísta, só pensas em ti mesmo. O rosto dele congelou novamente, como se tivesse lembrado de algo. Quando o meu irmão era novo, por ter cedido a legítima defesa ao salvar alguém, esteve preso há algum tempo. Quando saiu, não conseguia trabalho e não teve outra opção senão vir ter comigo. Pensei que ele não era mau de coração e era trabalhador, que podia fazer de tudo na empresa, mesmo que fosse armazenista ou motorista, tudo servia, desde que ganhasse algum dinheiro para comer. Mas por muito que eu insistisse, mesmo prometendo-lhe apenas 2.000 euros de salário mensal, ele recusava-se terminantemente. Quantas vezes eu denunciei pessoas, outras tantas ele arranjou quem antagonizasse o meu irmão. O braço de ferro acabou com uma sugestão educada dos funcionários. Na altura, forcei-me a acreditar que ele estava a pensar no bem dos empregados. Sem alternativa, usei os meus contactos para colocar o meu irmão noutro sítio. Mas ele teve um infeliz acidente e morreu no posto de trabalho. Quando penso nisto, sinto uma dor no coração. Lindsay, quando ouço essas tuas palavras bonitas, fico enojada. Ele ficou vermelho, de pescoço esticado, sem conseguir dizer uma palavra. Com raiva, atirou o acordo de divórcio para o lixo e deixou apenas uma ameaça vazia: divórcio. Nem penses. Eu ri-me com desprezo. Então espera que vou, em nome dos bens do casamento, recuperar todo o dinheiro que gastaste com Baimeng. Reza para que tenhas sido tão perfeito que eu não descubra nada. Lindsay ofegava, disse que não tinha nada com ela, que ela era só a secretária dela. Por que és tão agressiva? Tens de trazer o passado à baila. É exatamente por ter feito más escolhas que agora quer compensar. Ser bom para os funcionários, que mal tem? Além disso, ele já morreu, o que posso fazer? Eu? Levantei-me e esbofeteei-o. Ele olhou para mim incrédulo e com uma bofetada certeira, derrubou-me. Fang Vanking, já chega. Por causa de uma coisa tão pequena, divórcio, violência. Olha para ti, pareces uma louca. Não podes acordar para a vida? Deixas de desconfiar de tudo? Eu cubro o rosto. Um zumbido nos ouvidos. Lágrimas escorrem pelo rosto. Uma dor ardente. 2 vidas humanas para ele são insignificantes. Ao ver meu olhar morto, um lampejo de culpa em seus olhos. Com um tom rígido, reflita bem sobre si mesmo. Não arrume problemas à toa. Encaro-o calmamente. Lindsay, esta é a primeira vez que levanta a mão para mim. Garanto que será a última. Ele hesita ao sair, no final, não olhou para trás. Fiz uma chamada, para combinar com o parceiro de negócios que sempre me persuadia
estaria a vender as ações. Confirmei o plano. Nos dias seguintes, ele não voltou para casa. Eu, em quase todas as refeições, via no feed de notícias as publicações de Bai Meng. Hoje trouxe o presidente para comer numa barraca de rua. Ele é tão coitado. Comida tão deliciosa que ele nunca provou. Fica a dica, a nova loja de chá de leite parece que usa sacarina. Muito doce. Ainda bem que o presidente não se importa, não desperdiça, bebeu tudo. Ao ver na imagem o símbolo de status que apareceu sem querer, sorriu e desligo o telemóvel. Envio todas as provas ao meu amigo advogado. Peço-lhe que, com o financeiro da empresa, trate da transferência das minhas ações. Lin Xiao só então percebeu que eu não estava a brincar. No meio da noite, ele, bêbado, irrompeu no quarto. Atirou-se sobre mim. Querida, não vamos divorciar-nos. Vamos ter um filho, está bem. Não achas que foi a Bai Meng que te fez perder o bebê? Vamos ter outro. Com um filho, tudo ficará bem. Ele cheirava a álcool. Apertava-me com força. Dei-lhe um pontapé na virilha. Com esse teu corpo fraco, se viesse um filho, também sofria contigo. Ele caiu e não se conseguiu levantar de tanta dor. Os meus olhos foram se enchendo de lágrimas. Fang Wanqing, o que é que tu, Xing Xing, queres afinal? Não foi fácil chegarmos até aqui. Bebi um chá de leite da treta e tu andas a fazer disto um escândalo. O que é que tu queres afinal? É preciso mesmo deixar de lado uma vida boa e não a queres viver? Pois não. Não senti nada por dentro. Não faço nada. Como disseste, mudar de ares. Também estou farta desta vida em que tenho que me privar de tudo contigo. Ele olhou fixamente para mim, com os olhos vermelhos de raiva. Não te arrependas. Depois de dizer isso, levantou-se cambaleando. Bateu a porta e foi-se embora. Uma hora depois, quando recompus os meus sentimentos e me preparei para dormir, o telemóvel vibrou com uma mensagem. O que vi foi o perfil adormecido e ruborizado de um homem. Por cima, uma roupa fina e rosada saltava à vista. No canto, via-se metade de uma mão robusta pousada sobre uma curva branca e macia. Cunhada, obrigada por esta oportunidade, que me fez perceber como é bom ser mulher. Sabes que mais? O diretor Lin é mesmo impressionante. Depois de levar um pontapé teu, ainda conseguiu fazer-me sentir nas nuvens. Senti um tremor no canto do olho. Ser amante é motivo de orgulho. Depois de enviar esta mensagem, fiz uma captura de ecrã da conversa e publiquei no meu mural. Menos de uma hora depois, a sonolência que sentia foi dissipada por um telefonema. Senhora Fang, o seu marido teve um acidente enquanto conduzia embriagado. Peço que venha ao local. Sem hesitar, levei também o acordo de divórcio. Cheguei à esquadra Lin Xiao. Franziu a testa. Que disparate é esse? Ela faz asneiras por ser nova. Mas tu, que tens mais de 30 anos. Isso pode-se publicar no WeChat. Como é que ela vai viver? Apaga isso, já ignorei. O polícia disse, o Lin Xiao atropelou alguém com o carro. Não foi muito grave, mas como tinha bebido as circunstâncias são graves. Faça-se o que tem de ser feito. O facto de ele ter infringido a lei não me diz respeito. Ao ouvir isto, várias pessoas ficaram atônitas. Nos olhos de Lin Xiao transparecia incredulidade. Bai Meng a choramingar. Cunhada, tens consciência? Se não fosse por tua causa o senhor Lin não teria tido o acidente. Estes dias andaste a pedir o divórcio, a exigir ações, a pôr a empresa num caos. Ele não só tinha de lidar com os assuntos da empresa, como também tinha de te acalmar. Estava completamente estressado. Ele só queria relaxar um pouco. Se fosse um pouco mais compreensiva, ele não teria tido o acidente. Eu sorri com sarcasmo, dei-lhe uma bufetada na cara. Percebe o teu lugar. Tu és a amante. Não tens o direito de me criticar. Queres que eu diga à polícia o que estavam a fazer antes do acidente? Ela assustou-se comigo, não ousou falar. Eu atirei o acordo de divórcio na cara de Lin Xiao, manda calar-se e assina. Também não queres que, numa altura tão turbulenta para a empresa, sejas processado por mim? Pois não. A sua mente confusa ficou subitamente lúcida, os olhos vermelhos de raiva. Foi um acidente, confundi as pessoas. Eu fiz um gesto com a mão à empresa e o divórcio. Escolhe um após um longo silêncio. O seu corpo tremia. Letra a letra assinou o acordo. Eu sorri e disse-lhe adeus. No seu olhar relutante e cheio de rancor, dirigi-me sem hesitação para outra pessoa. A licença dele foi suspensa. E ainda foi multado. Mas nada disso se compara à dor que ele sentiu quando Fang Wanqing foi embora com outro. Ele sabia bem que assinar era só um paliativo. Se fosse sincero o suficiente, quando ela se acalmasse, poderiam reatar o casamento. Mas se a empresa falisse, uma vez em dificuldades, seria quase impossível reerguê-la. Era o fruto de anos de esforço dos dois. Não podia dar nada errado. Ele tinha confiança de que conseguiria trazer Fang Wanqing de volta. Só que, antes disso, não podia deixar a sua esposa ir embora com outra pessoa assim. Queria deixar clara a sua determinação, dizer-lhe que tudo não passou de um acidente. Que a pessoa mais importante para ele continuava a ser ela. Pensando nisso, ia apressar-se a segui-la, quando Bai Meng apareceu. Como se soubesse o que ele ia fazer. Ela parecia tão frágil. Diretor Lin, vai atrás da cunhada. Se não se importa, posso levá-lo de carro. Sei que deve estar zangado comigo por ter publicado aquilo, provocando a cunhada. Ao falar nisso, ela pareceu ainda mais magoada. A voz embargou-se-lhe. Lágrimas enormes caíam-lhe. Mas eu não tive escolha. Foi o senhor que me obrigou a publicar. Lash. Também não queria estragar a relação de vocês. No fundo, a culpa é minha por não ter mantido a linha. Se tivesse sido firme, não teria chegado a este ponto. A culpa é toda minha. Desculpe. Lin Xiao, ao vê-la chorar tanto, sentiu a raiva diminuir. Mas não pôde deixar de desconfiar. O que quer dizer com isso? O que é que eu o obriguei a fazer? Bai Meng enxugou as
lágrimas. Os olhos vermelhos pareciam de coelho. Mordeu o lábio, pura e inocente. Eu só queria tirar uma foto de recordação com o homem que tirou a minha virgindade. Mas depois, o senhor saiu e bebeu muito e bêbado forçou-me a tirar fotos íntimas minhas, dizendo que as enviaria à cunhada para a irritar e provar que era bom na cama. Eu recusei inicialmente, mas você me ameaçou com o trabalho. Este trabalho é muito importante para mim e eu admiro você, mesmo que a pessoa de quem você goste não seja eu. Pensei que se me sacrificasse pudesse ajudar vocês, também seria bom. E então você tirou muitas fotos inadequadas e ainda ia publicá-las. Para provar que você não tem falta de mulheres. Eu implorei para não publicar. Você mandou eu mesma escolher as fotos para publicar. Não tive escolha então, ela disse, tremendo e ansiosamente. O álbum de fotos apagadas do telemóvel mostrou-lhe, ao ver as fotos tiradas por ele, dezenas de fotos explícitas e de teor sexual. Lindsay Ao ficou totalmente consciente. A sua raiva inicial transformou-se instantaneamente em culpa e vergonha. Desculpa, eu. A menina baixou o olhar, fungou, abanou a cabeça. Não faz mal poder, com um homem tão excelente como o senhor, ter uma experiência inesquecível. É uma honra para mim. Sei que cometi uma grande falha profissional, apaixonar-me pelo meu chefe. Vou pedir demissão amanhã. É melhor voltar e explicar à minha cunhada. Pode culpar-me por tudo, dizer que o seduzi sem vergonha. Fique tranquilo, não vou. Lindsay Ao franziu a testa, embora não se lembrasse do que ela disse ao ver a aparência humilde da menina. Não pôde deixar de sentir ternura. O seu machismo interior fez com que não tivesse coragem de dificultar a vida da rapariga inocente que gostava dele. Lindsay Ao levantou a mão e limpou as lágrimas dela. A culpa é minha. A pureza de uma rapariga é muito importante. Não posso, só porque és minha subordinada, deixar-te pagar pelos meus erros depois de resolver a questão da licença. Vai para casa descansar. Sentindo o toque suave na face, o calor fez curar. Bai Meng criou coragem e deu um passo em frente. Beijou nos lábios. Senhor Lin, não acredito que o senhor não sinta nada por mim. Não me mande embora, por favor. Já perdi a minha reputação. Se perder o senhor, o que será de mim? Posso não querer nada, mesmo que seja apenas sua amiga. Estarei disposta. Só peço que me mantenha por perto. Nenhum homem resiste aos apelos de uma jovem bonita. Ao pensar nela tão viva, o coração de Lindsay Ao dispara. Depois de lutar por um tempo, ele segura a cabeça dela e aprofunda o beijo. Só para quando sente o cheiro de sangue. Este beijo é o juro do teu gostar de mim. O resto falo depois de recuperar a Wanxing. Ele diz e sai a correr, para tentar encontrar Fang Wanxing, mas não a encontra. Em vez disso, houve um grito agudo atrás de si. Quando se vira, Bai Meng já foi atropelada por uma moto e está no chão, a sangrar. Ele, nervoso, ajuda a levantar-se. Bai Meng agarra-lhe a mão, pálida. Diretor Lin, não se preocupe comigo. Vá atrás da minha cunhada. Eu estou bem. Vou ao hospital sozinha. Quanto mais compreensiva ela é, mais Lindsay Ao sente que não a pode ignorar. Ele pega ao colo. O que é que estás a dizer? Como é que te ia deixar aqui? Mas Bai Meng empurra-o, teimosa. Não quero a tua pena. Quero o teu amor. Diz-me se gostas de mim ou não. O coração de Lindsay Ao bate forte. De repente, ouve a tossir forte. Já não pode pensar nisso. Sim, gosto de ti. Pode ser? Bai Meng sorri. Sabia que gostavas de mim. Dito isto, desmaia nos braços dele. Ao levá-la ao hospital, Lindsay Ao percebe-se que disse o que não devia e sentiu o que não devia. Como se tivesse traído e se sentisse culpado, tenta disfarçar o erro declarando o seu amor. Apressa-se a mandar uma mensagem a Fang Wanxing, usando, sem querer, o mesmo discurso de Bai Meng. Querida, eu amo-te mesmo. Ela é que me seduziu, confundi-a. Como me rejeitaste, senti-me humilhado. Pensei em usá-la para te provocar. Mas acredita em mim, não aconteceu nada entre nós. Só tens lugar no meu coração. Ela teve um acidente e foi para o hospital. Tu, como esposa da empresa, devias ir visitá-la e agradecer-lhe, não achas? Na tua presença vou esclarecer-lhe tudo, sim. Amanhã vamos retirar o pedido de divórcio. Vamos recomeçar. Enquanto Lindsay Ao dizia isto, sentia-se um pouco culpado, mas também era meia verdade. Pensou que se fosse necessário, a colocaria num sítio mais isolado, para que Fang Wanxing não descobrisse. Ao ouvir estas palavras irresponsáveis, senti nojo e irritação. Não me venhas com esses argumentos nojentos a culpar-me. Se mandares mais mensagens, peço o divórcio imediatamente. Após enviar a mensagem, vi que ele estava a escrever, bloqueei-o e apaguei-o logo. E o número de telefone, também bloqueei. Desliguei o telefone. Suang Zeshang fechou o contrato. Esboçou um sorriso e suspirou fingindo desânimo. Irmã, parece que hoje à noite este negócio não se vai concretizar. Por que é que há sempre pessoas sem noção a estragar tudo? Olhei para ele de lado. Este tipo é sempre tão extravagante. Uma coisa séria, quando sai da boca dele, faz-nos pensar em coisas obscenas. Na altura, eu e Lindsay Ao já estávamos em conflito por causa de Bai Meng, e encontrei-o num banquete. Lindsay Ao, por despeito, dançou com Bai Meng, deixando-me sozinha no meio da multidão. Perante os insultos e o embaraço, não pude simplesmente ir embora. Zhuang Zeshang apareceu quando eu estava entre a espada e a parede, apareceu. Convidou-me para dançar, salvando-me da situação. Sendo de empresas rivais, perguntei-lhe por que me ajudou. Ele, como agora, disse de forma despreocupada que admirava a irmã, e não podia deixar uma bela mulher sozinha. Na altura, pensei que ele
ele queria roubar-me e não lhe fiz boa cara, e estive sempre em guarda. Depois de alguns encontros mais aprofundados, é que soube que o pai dele, por ter traído, magoou ele e a mãe. Desde pequeno, ele sempre odiou homens que traem e mulheres que são amantes. Ele disse que quando me ajudou, apenas se lembrou do desamparo que a mãe dele sentiu naquela altura. Não queria que mais mulheres casadas que enfrentam injustiças, com cara fria, passassem por mais dificuldades. Há uns tempos, o Lin Xiao, por causa da secretária, a situação de me ter esbofeteado publicamente na empresa causou um grande alvoroço. Quando ele soube, veio ter comigo assim que pôde, a dizer que queria colaborar para dar uma lição ao Lin Xiao. A princípio, eu não concordei, mas até aquela noite, o Lin Xiao, depois de chegar a casa, bateu-me e até insultou a morte da minha família. Foi então que percebi que ficar preso ao passado não ia melhorar a nossa relação. Só lhe daria ainda mais confiança para abusar. A princípio, preocupava-me que fosse demasiado longe, mas depois vi o momento do Bai Meng e finalmente acordei. Já estava a agir demasiado tarde. Ao cair em mim, não sejas sarcástico. Vamos negociar, ou não? Se não, vou-me embora. Amanhã vou negociar com outro. O Zhuang Zeshang, ao ver-me levantar, apressou-se a impedir-me. Sim, vamos negociar. Estava só a brincar e a flertar. Por que é que levas tudo tão a sério? Este petisco que tens nas mãos, estou desejoso há muito tempo. Esta pessoa não merece que se lhe dê confiança. Então mostra a tua sinceridade. Poupa-me conversa. De qualquer forma, já disse, não vou vender as ações. Isso também é fruto do meu esforço. Ele acenou com a cabeça e sorriu de forma provocadora. Eu sei. Eu só queria ajudar-te a recuperar o que é teu e, ao mesmo tempo, tirar proveito para mim. O que mais o Lin Xiao queria enviar, mas recebeu um aviso de que não era amigo. Ficou com os olhos vermelhos de raiva. Queria sair do carro imediatamente para ir ter com ela, mas a Bai Meng segurava-lhe a mão, confusa, interrompendo os seus pensamentos. Senhor Lin, não me abandone. O seu coração estava dividido em dois. Em cada metade estava uma pessoa que ele amava. Não as podia juntar, mas a qual delas conseguiria ele renunciar? No hospital, a Bai Meng foi levada para fazer exames. O Lin Xiao esperava ansiosamente. Ele parecia ter-se preparado para ser amigo dela. Ligou ao assistente para arranjar a vivenda mais afastada da casa de divórcio e também mobelar a casa com utensílios diários para o homem e mulher. Depois ligou aos recursos humanos para despedir a Bai Meng. Com o padrão mais alto, pagou-lhe uma indemnização de valor considerável. Arrumou tudo cuidadosamente. A porta da sala de cirurgia abriu-se. Como está, doutor? Ela está bem? O doutor franziu a testa e entregou-lhe os relatórios e a folha de cirurgia. É o marido da paciente. Não sabia que ela estava grávida. Por que é que teve relações sexuais violentas? O Lin Xiao ficou profundamente abalado com as palavras do médico. O quê? O médico pensou que ele estava em choque e não tinha reagido, e explicou pacientemente. Ela está grávida. Normalmente, um pequeno arranhão não causa aborto, mas como teve relações sexuais violentas antes, é difícil salvar o bebê. O Lin Xiao sentiu de repente que era um tolo apaixonado, enganado. Ao pensar no que tinha dito, só sentia arrependimento. Invadiu o quarto do hospital e deu uma bufetada na cara da Bai Meng. O canto afiado do relatório rosnou-lhe o rosto, deixando uma marca de sangue. Não disseste que era a primeira vez esta noite? Então por que é que já estás grávida? Lin Xiao olha para ela à expressão de pânico como se tivesse pensado em algo. Ele arranca o telemóvel de Bai Meng. Abre o álbum de apagados, olha para a mão na foto e para todos os detalhes. Este homem claramente não é ele. Só porque a imagem era muito forte e o homem não mostrava o rosto. Fez com que perdesse a capacidade de pensar. Não admira que não tivesse nenhuma lembrança. Ele lembrava-se claramente que depois de beber, adormeceu e nunca mais a tocou. Ao pensar nisto, ele dá-lhe outra bufetada vadia como ousaste enganar-me. Ainda me fizeste de corno. O rosto pálido de Bai Meng fica inchado e vermelho das bofetadas. Ela ignora a dor, ajoelha-se apressadamente no chão. Senhor Lin, eu não te enganei, mesmo tu és mesmo o meu primeiro. De repente, ela não consegue continuar, tapa o rosto e começa a chorar. Desculpa, senhor. Lin, foi porque tive muito medo. Que, devido ao stress, esqueci muitas coisas. Fui eu que o enganei. Da última vez, substituí a sua esposa para o acompanhar a uma festa. Bebi demais. Foi porque não aguentei as humilhações deles. Só conseguia imaginar que aquelas pessoas eram o senhor para não sofrer. Ela está com uma expressão dolorosa, bate continuamente na própria barriga. Mas eu não quero ficar com este monstro. Fui eu que me sujei. Peço-lhe desculpa, senhor. Lin, eu mereço morrer. Sou uma vadia, ela diz. Levanta-se do chão atordoada, com uma expressão decidida, corre para a janela. Uma pessoa impura como eu não merece estar ao seu lado. Se não posso estar consigo nesta vida, mais vale morrer. Bai Meng acabou de subir no parapeito da janela e foi puxada para baixo por Lin Xiao, que a agarrou pela cintura. A raiva no rosto dele desapareceu. Provavelmente ele se lembrava de algo. Houve uma vez, num banquete, Fang Wanqing não se sentia bem e ele levou Bai Meng consigo. Durante o caminho, ninguém os controlava. Ele se soltou e bebeu demais. E, de repente, Bai Meng tinha desaparecido. Ele pensou que ela tivesse ido embora primeiro. No dia seguinte, ela chegou atrasada e tinha marcas suspeitas no pescoço. Ele ainda a repreendeu um pouco. Nunca imaginou que ela tinha passado por algo tão doloroso. Pensando nisso, ele sentiu que tinha sido impulsivo demais. Com um olhar de ternura, ele tocou no rosto vermelho e inchado de Bai Meng. Por que não me contaste na altura? Ela soluçava. Não tive coragem. Tive medo de que me achasses suja. Lin Xiao suspirou. Fui eu e a Wanqing que não te protegemos. Não é tua culpa. Vou marcar a cirurgia. Esquece isto. Já te comprei uma vivenda. Não vais precisar de trabalhar. Vais viver lá. Quando tiver tempo, irei visitar-te. Mas lembra-te, não podes causar problemas ao Anqing.
A pessoa que mais amo continua a ser ela. A minha única esposa nesta vida só pode ser ela. Bai Meng, de olhos vermelhos, lançou-se nos braços dele. Obrigada, Sr. Lin. Vou ficar ao seu lado sem causar problemas, nunca esperarei mais nada. Sempre que você e a Wan Xing precisarem, farei qualquer coisa. Os dois abraçaram-se. Lin Xiao estava completamente imerso na bela visão de ter uma bela mulher nos braços. E não reparou de todo no olhar astuto e vaidoso que brilhou nos olhos de Bai Meng. Na manhã seguinte recebeu de Fang Wanxing, que já tinha registado o acordo de divórcio e que entraria em vigor após 30 dias. Lin Xiao, impaciente, apressou-se a enviar-lhe uma mensagem a pedir desculpa e a reconciliar-se, escreveu ecrãs cheios de explicações, disse tanto que ficou com a garganta seca. A outra parte não só não respondeu, como até o bloqueou novamente vendo que a mensagem não passava, ele foi ao registro civil e cancelou silenciosamente o pedido de divórcio durante 15 dias seguidos, engolindo a repulsa por Zhuang Zecheng. Foi oferecer-lhe flores e pedir desculpa, mas cada vez ou era rejeitado, ou era expulso pela empregada ou mordomo do Zhuang. Com um balde de água suja, talvez essas coisas não demonstrassem suficientemente a sua sinceridade. De repente lembrou-se que antigamente, quando ainda não eram tão ricos, ele tinha feito, ponto por ponto, um girassol artesanal que a fez feliz durante muitos e muitos dias. Na altura, ele ainda se desculpou por não lhe poder dar um presente melhor e mais caro. Fang Wanxing emocionou-se e chorou. Ela disse que o gesto vale mais que o presente, o tempo e a disposição que se dispõe a dedicar são o melhor presente. Pensando nisto, de repente animou-se, mandou o assistente comprar um monte de lã e agulhas grossas, e passou a tarde toda a trabalhar no escritório. Depois de ter espetado os dedos dezenas de vezes, finalmente terminou o crochê, nem participou na última reunião e foi a correr de carro para a casa do Zhuang, a cabeça cheia da expressão de surpresa dela, ao ver o presente. Ao sair do carro, encontrou por acaso duas pessoas a sair. Ele conteve a raiva, quase mordendo os dentes, e ofereceu-lhe o girassol como se fosse um tesouro. Querida, eu realmente percebi o meu erro, fui eu que não mantive a distância adequada com outras mulheres, não devia, para te irritar, ter feito aquelas coisas sem limites. Já a despedi, ela nunca mais aparecerá nem nos incomodará na nossa vida. Por favor, dá mais uma oportunidade, está bem. Não nos divorciemos, vamos viver bem juntos. Franzo a testa. De repente, algo é enfiado na minha mão. Um girassol feio com um tom avermelhado. Antes que eu possa falar, Zhuang Zecheng ri com desprezo e rouba o objeto. Não, estou a dizer, o presidente Lin oferece prendas tão baratas. É horrível. Nem sequer é tão giro como o brinquedo do meu cão. Dizendo isto, ele nem se vira, atira-o para trás. Shui o apanha-o num instante e em dois tempos, rasga-o todo. Lin Xiao, com os olhos cheios de raiva, derruba-o com um soco. O que é que isso tem a ver contigo? Isto é uma recordação minha e da minha esposa. És um estranho para teres opinião sobre isso. Se não fosse a tua instigação, a minha esposa ainda estaria zangada. Tudo por tua causa. A sua voz furiosa traz-me de volta à realidade. Puxo-o pelo colarinho, dou-lhe uma bofetada e empurro. O que estás a fazer, Lin Xiao? Isto não é a tua casa, não é a tua empresa, não é o sítio para fazeres o que queres. O problema entre nós nunca foi por causa dele. És tu que és inconstante. És tu que ultrapassaste os limites. Vou dizer-te uma última vez, não há mais hipótese entre nós. Achas que não sei que foste anular o pedido de divórcio? Para ser honesta, já entreguei a queixa. Prepara-te para o processo de divórcio. Ao ver o seu olhar incrédulo, eu rio-me com desprezo. Além disso, o que ele disse não é verdade. Algo tão barato, tão feio, tu tens coragem de oferecer? Para um cão brincar, até eu acho ofensivo. Dizendo isto, ajude Zhuang Zecheng a levantar-se, olhe para os ferimentos no seu rosto e leve-o de volta à vila para o tratar. Lin Xiao, de olhos vermelhos, treme por todo o lado. Tu humilhas-me assim por causa dele. Fang Wanxing, eu é que sou o teu marido. Também estou ferido. Não vês? Estás claramente a ser enganada por ele. Ele só quer aproveitar a oportunidade para nos destruir. Um estratagema tão vil, como é que não percebes? Pare por um momento, vou-me virar e olho para ele. E então, tu não me enganaste. Achas que não sei que despediste Bai Meng secretamente, lhe deste uma grande quantia de dinheiro e a colocaste na vila? Pensas que eu não saberia? E tu, o que é que és? Não és melhor. Lin Xiao ficou tenso. O rosto ficou pálido num instante. Depois de vê-los ir embora, ele ficou completamente arrasado. Voltou atordoado para o quarto de núpcias deles. Viu tudo vazio. Sentiu uma dor indescritível no coração. Eles viveram aqui por milhares de dias e noites. Agora, no quarto, o cheiro que sempre o deixava confortável está a desaparecer gradualmente. As roupas de Fang Wanxing no armário todas desaparecidas. A cozinheira que ela escolheu pessoalmente saiu com uma tigela de sopa. Diretor Lin, quer comer agora? Ou esperar pela Xiaoxing? Lin Xiao hesitou. Só então viu a comida fumegante na mesa. Embora tivesse a mesma aparência de dias atrás, ele sentia que não cheirava tão bem. Ele suspirou fundo. Deixa para lá. Pode comer. Se não, embale para o faxineiro lá fora. Ainda tenho coisas para fazer. Vou indo. O Ancinque tem coisas para fazer e não vai voltar. Não vou voltar nos próximos dias. Limpe a casa regularmente. Quando ela voltar, vai sentir-se melhor. Ele parecia extremamente certo de que Fang Wanxing voltaria. Era apenas uma questão de tempo. Ele não entendia. Neste círculo, ele achava que, nestes anos, já tinha sido suficientemente fiel. Ele suspirou profundamente.
intensamente. Ao pensar em Fang Wanqing, o olhar e as palavras determinadas de há pouco, ele sabia que não podia continuar a ter Bai Meng perto dele, mas ao pensar na expressão lamentável da rapariga, sentia alguma relutância. Depois de pensar muito, ele decidiu. A prioridade era trazê-la de volta primeiro. O resto não importava. Com o corpo exausto, ele foi de carro para a vila de Bai Meng. Ao entrar, a rapariga correu para ele. Abraçou-o com força. Vieste? Estive bem estes dias? Sei que estavas ocupado. Não te incomodei. Ele afastou-a suavemente quando ia falar. Bai Meng mudou de expressão. A mão delicada passou sobre o ferimento no rosto dele. O que se passa? Como é que te magoaste? Dói muito? Esta expressão igual à de Fang Wanqing quando se preocupava com ele, exatamente igual. De repente, ele não conseguiu falar. Não é nada. Antes que ele acabasse de falar, Bai Meng puxou e sentaram-se no sofá ajoelhada ao lado dele, cuidava suavemente do ferimento no rosto dele. Ele suspirou fundo, com luta nos olhos. San afastou a mão dela, puxou-a e levantou-se. Não é preciso, não dói muito, obrigado pelo teu afeto. Há uma frase que é cruel, mas tenho de a dizer. Posso viver sem ti, mas não posso viver sem a minha mulher. Depois desta noite vou mandar-te para o estrangeiro, não vamos mais contactar. O cotonete caiu da mão da rapariga, os olhos dela encheram-se de lágrimas. Porquê? Tu tens nojo de mim, não é? Lin Xiao ficou com dor de cabeça. Não. Eu fui muito claro. Não posso perder a minha mulher, não perguntes mais, arruma as tuas coisas, prepara-te para ir embora. A dizer isto, levantou-se para sair. No segundo seguinte, as costas foram agarradas por um corpo macio e frágil. Está bem, vou-me embora. Pela tua felicidade posso ir-me embora. Ela forçou as lágrimas, abaixou a gola do pijama, foi para a frente dele. A última vez. Faz-me este favor, sim. Lin Xiao dormiu profundamente. Quando acordou, o lugar ao lado já estava vazio. Ele descalçou-se e saiu da cama quando ia chamá-la. De repente ouviu da varanda próxima uma voz baixa. Não me apresses. Também não tenho dinheiro. Agora ele insiste em mandar-me embora. Não sei que poção aquela cabra lhe deu. Só quer mesmo ela. Sim. Sei que vos devo dinheiro. Também estou a tentar arranjar uma solução. Mas os segredos da empresa já não consigo chegar perto. Não posso mesmo revelar-te nada. Mas ontem insisti com ele a noite toda. Espero que tenha resultado. Se não, arranjo alguém emprestado. Não acredito que ele me vai abandonar. Ele e a mulher estão juntos há tanto tempo e nunca conseguem ter um filho. Além disso, ele é um doente. Há uns tempos, levei-o a comer e beber descontroladamente. A saúde dele pode piorar a qualquer momento. Quando isso acontecer, o filho que carrego vai ser a única esperança dele. Todo esse dinheiro será meu, não será? Fica tranquilo. Não vou faltar ao que te devo. Dá-me só mais um tempo. Quando eu subir na vida, nunca esquecerei a tua ajuda. Depois podes divertir-te à vontade. Está bem. A sua voz melodiosa fez Lin Xiao acordar de repente e sentiu um arrepio por todo o corpo. Nunca se tinha sentido tão idiota, manipulado por todos os lados. Como é que ele se deixou enganar por uma mulher, repetidamente? Apertou os punhos com força, as veias da testa saltaram. O corpo começou a formigar. Não sabia se era a raiva a ferver-lhe o sangue, a queimá-lo, ou se era a falta de moderação prolongada que lhe trazia novamente desconforto. Só sentia que ia explodir. Ficou ali parado, em silêncio. A porta rangeu. Bai Meng entrou pé ante pé. De repente, ergueu os olhos e, na penumbra, viu Lin Xiao junto à cama. Um medo inexplicável apoderou-se dela. Foi varrida por um suor frio. Esboçou um sorriso forçado. Sr. Lin, está a cor. Não acabou a frase. Lin Xiao deu-lhe uma bufetada e ela caiu. Como ousaste armar-me uma armadilha? Quem te deu coragem para me armares uma armadilha? Bai Meng treme. Ajoelha-se imediatamente aos pés dele. Ela pensa que ainda pode usar aquela tática de se fazer de vítima, de se fazer de coitada, para ganhar a compaixão e a confiança dele. Não, não é isso. Fui forçada. O meu pai foram os meus pais. Eles venderam-me àquelas pessoas. Eu, Lin Xiao dá-lhe e um pontapé no ombro. Basta. Depois de tudo isto, ainda estás a dar desculpas. Ainda estás a inventar mentiras? Ainda querias engravidar de outro homem para fazer-se passar pelo meu filho, para herdar a minha fortuna? Estás a sonhar. Eu bem dizia que eras tão compreensiva, levavas-me a comer na rua, dizias que de vez em quando não faz mal, afinal, estavas a planear matar-me. Bai Meng, tens muita coragem. Quantas coisas fizeste, coisas vergonhosas. Ele aperta o frágil pescoço de Bai Meng. Fala. O que mais? Ela não consegue parar de tremer. Lágrimas escorrem. Nada. Lin Xiao solta a mão e afasta-a, olhando-a friamente. É melhor rezares para que eu não descubra os teus outros esquemas. Senão, vou fazer-te saber o preço de me traíres. Dito isto, ele liga aos seguranças. Em 10 minutos, 5 homens fortes cercam a casa. Quando acabar de investigar tudo sobre ti, só aí terás permissão para sair. Até lá, ficas aqui quieta. Ao chegar à porta, Lin Xiao lembra-se de repente de algo. Ele agacha-se e encara-a fixamente. Se eu descobrir que o meu primeiro filho foi morto por ti de propósito, vou fazer-te saber o que é viver pior que a morte. Bai Meng treme toda. O corpo fica completamente mole. Não consegue dizer uma palavra. Ela sabe que vai acabar. Saiu do quarto. Lin Xiao ligou imediatamente ao assistente. Investigue já a verdade sobre o aborto da diretora Fang. E também a Bai Meng. Em privado, todos os negócios e pessoas que encontrou. Dê-me todos, sem exceção. O mais rápido possível. Ele encostou-se à porta. Um sentimento chamado arrependimento foi lentamente tomando conta dele. Arrependeu-se de ter sido tão facilmente enganado. Arrependeu-se de confiar tão facilmente em alguém.
Diz-se que o coração de uma mulher é como uma agulha no fundo do mar. A luxúria é como uma faca. Foi a honestidade, franqueza e sinceridade de Fang Wanxing que o fez pensar que todas as mulheres eram dignas de confiança e mereciam carinho. Mas ele esqueceu-se que era o resultado de anos de convivência, de enfrentar dificuldades juntos por milhares de dias e noites que tinham conquistado uma compreensão e confiança profundamente enraizadas. Ele e Fang Wanxing começaram do nada, passaram por inúmeras dificuldades, até chegar ao que são hoje. Nos piores momentos, encomendas foram canceladas de forma maliciosa, o fluxo de capital foi interrompido. Os dois imploraram a toda a gente. Quantos sorrisos forçados deram? Foram manipulados pela outra parte, tiveram que reduzir cada vez mais as margens de lucro. Preferiam ter prejuízo ou perder a parceria. Para pagar os salários dos funcionários, Fang Wanxing vendeu o jade de família que os pais dele lhe deixaram, empenhou o dote. Quando ainda não era suficiente, eles acreditavam que não conseguiriam reverter a situação, falência, a pior hipótese, endividados e a viver debaixo de uma ponte, hipotecaram a casa para obter um empréstimo. Finalmente, o fluxo de caixa voltou, um pouco de esperança, mas foram denunciados por evasão fiscal, justamente na altura de entregar as encomendas. A empresa foi selada, a auditoria foi aberta. No final, nada foi encontrado. Eles estavam limpos. Apenas o prazo da parceria foi excedido. Isso foi considerado quebra de contrato. Por mais que tentassem argumentar, quase que se ajoelharam, não conseguiram salvar a parceria. Naquela altura, eles achavam que realmente não iam aguentar, que iam mesmo à falência. Fang Wanxing, às escondidas dele, preparou-se para pedir um empréstimo comprometedor para pagar as dívidas. Naquela altura, ao vê-la completamente no adiante da câmara, ele sentiu que queria morrer. Ele não sabia qual era a sua utilidade como homem, deixar a mulher que amava dar tudo, até mesmo arriscar a sua honra, apenas para o ajudar a recuperar. Naquela noite, a mão com que lhe cobriu com um casaco tremia-se sem parar. Por fim, ele atirou-lhe um acordo de divórcio, escolheu assumir as dívidas sozinho. Naquela altura, Fang Wanxing deu-lhe uma bufetada. Disse que, mesmo que fosse esmagada, morreriam juntos. Naquele momento, ele jurou para si mesmo que nunca, em toda a sua vida, a decepcionaria. Felizmente, mais tarde, talvez o céu tenha visto a sua resiliência e deu-lhes uma oportunidade de renascer. A empresa abriu o capital com sucesso e, quando se tornou uma das líderes do setor, os dois embebedaram-se, pensando que finalmente os tempos difíceis tinham passado. Embora depois tenham tido 2 anos de vida tranquila, ele achava que podiam continuar assim para sempre. Mas o problema do irmão de Fang Wanxing abriu uma fissura naquela felicidade. Não que ele não quisesse ajudar, mas Fang Yuning, ao ser herói, feriu uma figura influente. Ele não podia ofendê-lo, por isso não o conseguiu proteger, nem podia arriscar a vida de tantos na empresa para o salvar a ele sozinho. Ainda se lembra do olhar de desilusão de Fang Wanxing na altura. Ela perguntou-lhe se todo o seu sacrifício não podia garantir ao irmão um futuro melhor. Ele não se conteve e abriu o coração, mas Fang Wanxing continuou a achar que ele não tinha coração, que preferia o lucro à lealdade, que era ganancioso por poder e dinheiro. Mas ninguém esperava que Fang Yuning morresse num acidente. Durante muito tempo, isso foi uma ferida que nunca sarou no seu coração. Sempre que via Fang Wanxing, não conseguia controlar a culpa. Tinha medo de a ver, tinha medo de recordar aqueles dilemas de vida ou morte sem solução. Tinha medo de enfrentar o seu próprio egoísmo, a sua incapacidade de largar o sucesso, a sua própria ganância. Foi provavelmente nessa altura que deixaram de ser sinceros um com o outro, de partilhar os seus verdadeiros sentimentos. Bai Meng apareceu precisamente no ponto baixo da relação deles. Ele admite que não expulsou Bai Meng por causa do caixote do lixo. Foi incapaz de resistir ao seu ar frágil e comovente. É aquela expressão comovente que Fang Wanxing nunca teria. Ele apreciava o olhar de adoração da rapariga, o tom de lisonja. Bai Meng nunca questionava nem o repreendia. Era sempre doce e obediente, aceitava tudo o que ele dizia. Mesmo que ele estivesse errado, ela obedecia cegamente. Ele via-a como o outro lado de Fang Wanxing e foi tolerando o seu comportamento aos poucos, só para a ver fazer manha, os seus ares de mimada. Mas, sem querer, deixou-a ultrapassar os limites. Ele apenas não gostava da maneira como Fang Wanxing se colocava sempre no pedestal moral, a repreender-o de cima. Mas ele nunca pensou em deixar alguém substituir o seu lugar, a sua posição. Nunca pensou em divorciar-se dela. Entre eles não havia apenas amor, mas um amor e ódio que nem a morte consegue cortar. Eram hábitos e dependências já integrados no ADN um do outro, impossíveis de eliminar. O sol nascente batia-lhe no corpo, mas não o aquecia. Quando se levantou, o telemóvel tocou. Era o assistente. Senhor Lin, descobri. Vou enviar para o seu e-mail agora. Mas mantenha a calma, não fique demasiado agitado. Ao ouvir isto, o coração de Lin Xiao gelou ainda mais. Ele sabia que o que estava no e-mail não o faria sentir-se bem, mas ainda assim, não se preparou o suficiente. Ao ver na gravação de vigilância como ela, com um alicate e um martelo, danificou o caixote do lixo que estava em bom estado, criando bordas afiadas, e depois, propositadamente, ao chegar à porta do escritório, colocou a ponta para fora. No momento em que a porta foi aberta, quase que o derrubou sobre Fang Wanxing. Parecia uma gravação recentemente recuperada, uma expressão tão estranha, ações tão específicas. Mas ele sabia que já tinha visto aquilo uma vez, só que na altura não prestou atenção. Ele tinha más intenções, por isso não olhou com cuidado. Ao ver o sangue a fluir do corpo de Fang Wanxing, enquanto ele protegia o verdadeiro culpado, e o desculpava, causando a morte do seu próprio filho. Até este momento ele finalmente sentiu a dor dela na pele. Ele soluçou lágrimas, caíram no telemóvel. Abriu o próximo ficheiro zip.
Dentro estavam organizados em áudio centenas ou milhares de gravações de chamadas entre Bai Meng e os concorrentes da empresa, registros de chamadas. O mais antigo era de antes de ela ter entrado na empresa. Eles, o casal, estavam precisamente no momento da ruptura emocional. Ele é tão arrogante, com certeza que gosta de alguém como eu. Suave, espera só, vou, pouco a pouco, minar a frágil relação deles. Tu és minha. É melhor não desenvolveres emoções e sentimentos indevidos por ele fazer coisas que não devias. Fica descansado. Isto é só parte do meu plano. Fingido, só se ele confiar em mim é que posso melhor passar-te informações confidenciais às escondidas. Ele não teve coragem para continuar a ouvir. Uma raiva imensa rondava-lhe o peito, só à espera de uma válvula de escape. Clicou num link ao acaso. Quando abriu, ouviram-se sons obscenos. Era da Bai Meng, aqueles vídeos picantes gravados por câmaras de vigilância. Havia uns na discoteca, outros no bar, outros na zona de luz vermelha. E também na empresa concorrente. O protagonista masculino mudou pelo menos 20 vezes e a protagonista feminina do início ao fim foi só ela. Isto é só o que se consegue descobrir. Aquilo que não tem registro, que não se descobre. Nem se sabe quantos são. Ele, com as mãos a tremer, deixou o telemóvel cair no chão. Ele não podia acreditar que foi por causa de uma espiã que o enganou do início ao fim, que queria arruiná-lo. Que o seu casamento com Fang Wanxing chegou ao fim. Não podia acreditar que teve relações com alguém que não sabe se tinha doenças 2 vezes e na noite passada quase se amaram até à morte. Uma forte náusea tomou conta dele. Ele não conseguiu controlar-se e vomitou. Ele queria ir ao hospital o mais rápido possível. Mas quando as mãos tocaram na porta do carro, a palavra não explodiu na sua mente. Ele não podia deixar que soubessem que talvez ele tivesse uma doença. Mesmo o menor rumor afetaria a empresa já tão frágil e a decisão de Fang Wanqing sobre perdoá-lo ou não. Ele chamou imediatamente o médico de família. Trouxe todos os kits de teste disponíveis no mercado e também os dispositivos de teste avançados que ainda não foram lançados publicamente. Foram para um espaço escondido na vila, para garantir que nenhuma variável pudesse influenciar o resultado. Só quando viu que todos os resultados eram negativos, finalmente suspirou de alívio. Mas ainda assim não ficou tranquilo, até colheu sangue e mandou o motorista levá-lo imediatamente ao hospital para fazer um teste anónimo. Depois de fazer tudo, desceu as escadas de olhos vermelhos, olhou para Bai Meng, que tremia no sofá. Lin Xiao avançou, empurrou-a para o chão. Sua vadia, mataste o meu filho, traíste a minha empresa, enganaste a minha confiança, destruíste a minha família e ainda tentaste matar-me. Neste mundo, como pode existir alguém tão malvada como tu? Bai Meng viu o intenso desejo de matar nos olhos dele e não conseguiu parar de tremer. Eu errei, Sr. Lin. Não tive outra escolha, fui forçada por eles. Se não fizesse, morria. Quero viver. Sr. Lin, eu realmente sei que errei. Dê-me uma oportunidade, eu ajudo a vingar-se. Eu roubo os segredos deles para me redimir. Eu não queria isto, também sou uma coitada. Por favor, perdoe-me, posso compensar com méritos. Eu realmente apaixonei-me por si. Por favor, dê-me uma oportunidade. A vê-la dizer disparates cheio de pânico, Lin Xiao soltou-a e sorriu de forma fria. Dar-te uma oportunidade. E quem me dá a mim uma oportunidade? Quem dá uma oportunidade ao meu filho que não nasceu? Quem me devolve a minha família feliz? Coitada, pensas que não sei que foram as tuas dívidas de jogo altas? Tudo isto foi por tua causa, mas vais pagar por me teres enganado. Prostituição organizada, roubo de segredos, agressão dolosa. Lin Xiao brincava com o anel na mão. Pensas que vou deixar-te ir para a prisão? Isso não seria um castigo para ti, seria uma recompensa, uma proteção. Mas não vou deixar-te viver tão confortável. Gente como tu merece ficar atolada no pântano para sempre, merece nunca ter paz na vida. Com um telefonema, ele aos concorrentes espalhou a notícia de que Bai Meng tinha virado a casaca. Arrastou-a para uma estrada deserta. Bai Meng, que antes implorava em pânico, parecia ter encontrado o seu destino. De repente, o rosto vermelho, ela riu alto. Pensas que, ao fazer isto, consegues vingar-te de mim e que isto serve de alguma coisa? Nem penses. Nunca estive bem. Pior, o que é que pode piorar? Mas a Fang Wanqing já não te quer. Não estás bem comigo? Lin Xiao deu-lhe um pontapé que a atirou para longe. Cala-te, ela não vai deixar-me. Mesmo que ela me deixe, tu, cabra, não tens hipótese. Nunca gostei de ti. Se não fosse a insistires em seduzir-me, não te teria dado a menor atenção. Bai Meng riu alto. Que hipocrisia. Se realmente não quisesses nada comigo, como é que me permitias ultrapassar os limites uma e outra vez? Como é que teriam acontecido aquelas coisas? Tu claramente apreciavas o meu corpo. Gostavas do prazer da minha adoração. Desprezavas-me, achavas-me estúpida, sem capacidade para causar problemas, que podias controlar. Não esperavas acabar nas minhas mãos, pois não. O verdadeiro estúpido és tu. Ninguém te forçou a chegar a este ponto. Foste tu que entraste no jogo por vontade própria. Bem feito. Pagaste pelos teus atos. Tu és o culpado de tudo. Foste tu que me deste a oportunidade. Moscas só pousam em ovos rachados. Se não tivesses dado o sinal, como é que eu teria podido agarrar-me a ti? Homens como tu são todos egoístas, gananciosos, orgulhosos e arrogantes, sem responsabilidade, sem princípios. Com algum dinheiro e poder, pensam que são superiores. Só pensam com a parte de baixo do corpo. Eu vou ter uma morte terrível, mas tu também não terás dias tranquilos. Hahaha, a sua risada fria e sinistra ecoou pela estrada deserta. Toda a sua psicologia foi dissecada e desmascarada. Lin Xiao ficou furioso. Não controlou a força dos pés e deu um pontapé violento. Cabra, que argumentos habilidosos. Mereces morrer. Como se só assim pudesse esconder a sua derrota total e realçar o seu verdadeiro arrependimento. Ele disse isso ignorando o sangue que continuava a correr por baixo dela. Virou-se e entrou no carro. Naquele momento sentiu que todas as pessoas e coisas que o atormentavam desapareceram. Sentiu-se imensamente aliviado.
Finalmente, pôde enfrentar a situação com a consciência tranquila e pedir a Fang Wanqing para lhe dar mais uma oportunidade. Precisava encontrar Fang Wanqing e esclarecer tudo, desligou o telefone e voltou a entrar no carro com destreza. Durante o percurso na sua mente pensou em várias formas de se explicar. Mas a meio do caminho foi cercado pela polícia, conduzia a alta velocidade, como um louco para tentar escapar, mas foi severamente penalizado. Ao ver o carro fumegante e destruído quando as algemas lhe apertaram os pulsos, sentiu um aperto no coração sem razão aparente, teve a sensação estranha de que tudo parecia não ter mais esperança. Lin Xiao, atordoado, foi levado para a esquadra perante as acusações de condução sem carta e de provocação deliberada à polícia. Não teve qualquer justificação, apenas restava-lhe uma última esperança: queria ver Fang Wanqing. Depois de se dedicar ao processo de divórcio durante mais de 2 semanas, finalmente teve a oportunidade de tirar uma sesta ao meio-dia, mas foi acordado pelo telefone, a sonolência que tinha acumulado. Respirei fundo ao sair do quarto. Vi Zhuang Zesheng, que acabara de pousar o telemóvel. Ele tinha uma expressão natural. Aonde vais? Vou levar-te. Fiquei surpreendida. Como é que sabias que ia sair? Ele esboçou um sorriso convencido, levantou-se e pegou na minha mochila. Falo no caminho. Não recusei a sua gentileza porque parecia saber muitas coisas que eu desconhecia. Além disso, ter alguém para me lembrar talvez evitasse que ficasse muito confusa na esquadra. Lin Xiao, que não via há apenas um dia, parecia ter envelhecido mais de 10 anos. Barba por fazer olheiras escuras. Quando me viu, os olhos encheram-se de lágrimas, mas no segundo seguinte, ao ver atrás de mim Zhuang Zesheng, que segurava a minha mochila, ficou paralisado. A mochila ficou no carro. Aproveitei e trouxe-a. Eu aceno. Pego a mala. Ignoro a tristeza nos olhos de Lin Xiao. Vou diretamente para o polícia. Tiro os papéis do divórcio e a queixa do saco. Senhor agente, olá. Estou em processo de divórcio com este homem. Aqui está o acordo. E o recibo da ação judicial. Os assuntos dele não têm nada a ver comigo. Da próxima vez, contacte diretamente a família dele, por favor. Ou trate do assunto diretamente. O polícia suspirou. Ele insistiu em vê-la. Só assim aceitou fazer o depoimento. Franzo a testa. Lin Xiao cambaleia até à minha frente. Wanqing, não te divorcies. Eu sei que errei, a sério. Tudo foi uma conspiração de Bai Meng e de outros. Ela queria prejudicar-nos. Eu também caí na armadilha dela sem querer. Já descobri toda a verdade. Fui eu que errei. Não te ouvi. Sei que não devia ter bebido aquele chá com leite. Não devia ter tolerado que ela te provocasse. Sei que estavas a pensar no meu bem. Errei. A sério, dá-me uma oportunidade de mudar. Sim, a partir de agora, não vou contratar mais assistentes femininas. Vem para a empresa. Vamos continuar a proteger tudo o que temos juntos. Prometo controlar a minha alimentação. Não te preocupes. Não me deixes. Por favor, peço-te. Não posso viver sem ti. Passamos por tanto juntos. Passamos por tantas coisas. Agora que tudo está esclarecido, não podemos separar-nos. Depois das últimas vezes, os seus pedidos de desculpa superficiais, tenho a certeza de que nos seus olhos a tristeza que mostrava era genuína. Mas a verdade é que já não sentia nada. Quando ele andava com Bai Meng e se entregava, já me forcei a deixá-lo ir. Naqueles dias, sempre que via as publicações da Bai Meng sobre os seus encontros no WeChat, além de achar que ela era chata, o que mais me intrigava era que, todas as noites, quando me deitava na nossa cama de casados, não conseguia dormir de todo. A minha cabeça não parava de pensar como é que chegámos a este ponto, cada um com os seus pensamentos, a odiarmos um ao outro. Antes éramos tão felizes, antes eu era a que estava ao lado dele. Desde que ele adoeceu, nunca mais tivemos a oportunidade de ir às compras, ao parque de diversões, nunca mais partilhámos um chá com leite, nem comemos da mesma tigela. Parece que não tínhamos nada que pudesse fortalecer a nossa relação. Também refleti sobre mim mesma: se será que insisti demasiado na morte do meu irmão e do meu filho, se fui demasiado teimosa, o que o pressionou. Queria deixar essas mágoas de lado e recomeçar com ele. Mas quando voltei a mim, ele já tinha outra pessoa. Naqueles 15 dias em que ele me pediu para voltar, seria mentira dizer que não me comovi nada. Sempre que fechava a cortina e fingia que não via, a sua tristeza ficava gravada na minha mente, como quando namorávamos e ele não queria perder um único segundo ao meu lado. E num caminho de 10 minutos a levar-me a casa, conseguia demorar meia hora. Quando me via subir as escadas, havia tanta relutância e tristeza no seu olhar. Sempre que lhe dirigia a palavra, a excitação que transbordava dele e a alegria eram como quando começámos a namorar, quando ele, envergonhado, me pegava na mão, e a alegria por eu não recusar o abraço, e a pequena felicidade. Eu, por um lado, não conseguia evitar ficar presa às memórias do passado, e por outro, tinha consciência de que havia outra pessoa entre nós, e que já não era puro. Cada olhar e cada gesto meu de fraqueza eram acompanhados pelas imagens ambíguas e constantes dele com a Bai Meng, como agulhas invisíveis que, quando recuperava o juízo, se cravavam fundo no meu coração. Essa dor dizia-me que se voltasse atrás, repetiria os mesmos erros. Até aquele dia em que o Zhuang Zesheng me disse que o Lin Xiao, na verdade, tinha mantido a Bai Meng como sua amante secreta, nunca me senti tão ridícula. Naquela noite eu embriaguei-me ao ponto de ir parar ao hospital. Toda a beleza também, juntamente com o Wanqing Fang do passado, desapareceu para sempre. No caminho para cá, o Zesheng Zhuang já me tinha contado, mais ou menos, sobre os antecedentes da Bai Meng e as suas verdadeiras intenções. Eu não tive o espanto que o Xiaolin imaginava, nem a consternação de o destino nos pregar partidas. Além de lamentar pela criança, só me restou um pouco de resignação por, após 10 anos juntos,
termos chegado a este fim de separação total. Mas também consigo compreender que quem mudou foi ele, não eu. Chegar ao divórcio talvez tenha sido uma bênção do céu para mim, não me fez ficar ao lado de um doente, ao lado de alguém que mudou, desperdiçando a segunda metade da vida. Neste momento, aquelas palavras de acusação e refutação de repente perderam o sentido de serem ditas. Olhei-o calmamente nestas últimas semanas, para além de algumas oscilações de humor. Na verdade, tenho estado bastante bem claro, agora, quando falo de ti. Ao ver-te, já não sinto quase nada. Não preciso de te acompanhar a controlar a dieta, abrir mão das minhas sobremesas favoritas. Não preciso de me adaptar ao teu corpo, ter medo de me divertir, ter medo de me soltar, e muito menos de ser como uma criada, preocupando-me com a tua saúde. Nem preciso de ter medo de te irritar com uma simples reclamação. Sabes, na verdade, antes eu não era tão gorda como tu dizias. É porque, depois de ficares doente, houve alguns compromissos sociais inevitáveis em que tive de beber álcool. Pela tua saúde, eu, que nunca bebi, bebi a ponto de inchar. Porque as intempéries foram todas suportadas por mim. Por isso, tu achavas que ela, mais jovem, era perfeita em tudo. Agora estou muito grata por aquela criança não ter vindo, não ter nascido logo para testemunhar o pai e a mãe com uma relação prestes a ruir. Ele chorava copiosamente, a visão turva. Na sua mente, as imagens do Wan Xingfang, à mesa, a beber por ele copos após copos de bebida forte, a beber até ir parar ao hospital, a ter hemorragia gástrica, a vomitar até a bilis. Ele, claramente, sentia muita dor. Claramente, quando houve a criança, ele ficou tão feliz que quase o proclamou ao mundo. Deu um grande banquete para celebrar o filho deles e abençoá-lo. Como é que se chegou a este ponto? Não, Wan Xing. Eu olho para Lindsay aos olhos cada vez mais arrependidos, sacudi a cabeça. A questão de princípio não tem margem para recuo. No dia do casamento, disse muito claramente: não vou permitir que tentes quebrar os meus limites, um a um. Portanto, já que fizeste a tua escolha, sê honesto. Lindsay, vemo-nos em tribunal. Não, Wan Xing, não vás. Ele, histericamente, atirou-se para cima de Zhuang Zesheng, batendo desordenadamente. É por causa dele. Foi ele que te instigou. Com certeza foi ele que enviou Bai Meng para junto de mim. Ele é de uma empresa concorrente, não tem boas intenções. Não caias no esquema dele. É que ele não suporta que estejamos bem. Wan Xing franziu o sobrolho e empurrei-o com força. Lin Xiao, consegues agir como um homem. Para te complicar. Tu tens problemas, devias refletir sobre ti mesmo. Tudo é culpa dos outros. Será que tu és um cavalheiro? Se tivesses mantido os teus princípios, quem poderia pôr uma faca na tua garganta para te obrigar a trair? Mostra a responsabilidade que tinhas antes. Não me faças desprezar-te. Ele caiu no chão. Wan Qing, não é assim, eu não sou assim. O toque do telefone dele soou de repente. Do outro lado, a voz ansiosa do segurança. Uma expressão de irritação cruzou-lhe o rosto. Se for levado, que seja. Não precisas de me telefonar para falar dos assuntos dela. Ele desligou o telefone. Olhou para mim com pena. Wan Qing, não. Olhei feio para ele, virei-me com elegância, deixando os seus lamentos para trás. Zhuang Zesheng seguiu atrás, desleixado, com o braço no meu ombro. Nada mal. Se a mulher não for firme, a posição não é estável. Viva a chefe Fang. Empurrei-o com desdém. Então, o dinheiro acordado, é melhor não faltar nem um cêntimo. Ele sorri sem jeito. Fica tranquilo. Não vou deixar que percas. A meio do caminho, as palavras do Lin Xiao passaram-me pela cabeça. Puxei-o, com um olhar de investigação, a questão da Bai Meng. Ele arregalou os olhos, levantou as mãos como quem se rende. Com os olhos cheios de sinceridade, não tenho nada a ver com isso. Apesar de realmente ter sentimentos por ti, não sou tão baixo a esse ponto. Mesmo que tente roubar-te, sempre o faço de forma honesta. Fiquei em silêncio por um momento, e o lóbulo da orelha ficou vermelho sem querer, como se estivesse a arder. Está bem, está bem. Não digas essas palavras inúteis. Não vou ceder um centímetro por causa das tuas palavras doces. Caminhei em passos largos para a frente, e ouvi a sua risada suave atrás de mim. Não são palavras doces, estou a falar a sério. Além disso, disse que não te vou pagar menos, portanto será mais, nunca menos. Não lhe liguei. Naquela noite, ao voltar, voltei a colocar as provas da detenção do Lin Xiao nos documentos complementares do processo de divórcio. Tudo isto está quase a acabar. 15 dias depois, o Lin Zihao, que acabara de ser libertado da detenção, foi ao tribunal sem sequer ter tempo de lavar o rosto. Cada dia que passou na detenção foi extremamente difícil para ele. A comida simples e insípida ele não sabia se conseguia comer. Se não comesse, passava fome, mas se comia, todas as noites sentia-se tão mal que não conseguia dormir. Ao fechar os olhos, na mente, só via a dieta para diabetes que a Fang Wanqing preparava com todo o cuidado. Só conseguia aguentar aqueles longos dias com essa pequena saudade. Mas quando acordado, desejava que o tempo passasse mais devagar, ainda mais devagar. Assim, não teria que enfrentar o facto de que a Fang Wanqing iria inevitavelmente deixá-lo. Olhei de soslaio para ele. Ele estava muito mais magro. Passava o corpo em locais onde ninguém via e estava desleixado. Acho que não comeu bem nestes dias e nem ele sabia o que podia comer. Mas isso já não me diz respeito. No tribunal o juiz decidiu a partilha dos bens do casal. 80% ficam comigo, a casa fica comigo, o carro fica com ele. Lin Xiao não questionou nem contestou nada. Só ficou a olhar para mim, atordoado. Ao mesmo tempo ele voluntariamente abdicou de tudo na empresa. Delegou tudo em mim. Só como compensação para mim quanto a esta decisão dele fiquei um pouco surpreendida. Pensei que recuperar o poder seria difícil, mas já que ele quis largar, poupou-me trabalho no momento em que recebi o certificado de divórcio. Senti que o ar cheirava a doce. De repente senti-me muito mais jovem. Sem mais restrições. E Lin Xiao seguia-me, desolado Wan Qing.
Posso dar-te mais um abraço? Sob o sol ofuscante parecia ver o jovem de 20 anos. Acenou-me. Ele merece, não o perdoes? Sorri resignada. Abanei a cabeça. Não precisa. Não gosto do cheiro que tens. Depois de tudo terminado, comprei mais algumas ações com posse absoluta das ações. Tornei-me a nova líder da empresa. Antigamente, o Lin Xiao precisava de mim, mas também me temia, por isso não me deixava entrar na gestão. Agora sou eu quem decide tudo. No primeiro dia, livrei-me de muitos conservadores e gestores intermédios e nativos. Foi como dar uma grande renovação à empresa. Lidei com alguns velhos complicados. Finalmente completei o primeiro passo com sucesso. Naquele dia, depois de fazer horas extra, encontrei o financeiro a falar com outros colegas. Ouvi dizer que o Lin Xiao, depois de receber o último salário há uns dias e assinar a carta de demissão, ficou sentado lá embaixo muito tempo. Cumprimentei-o, mas ele quase não respondeu, só ficou a olhar para as portas abertas do elevador sem saber o que esperava. Ficou sentado o dia inteiro. Não. Esperou até ao fim do expediente, nem que eu saísse, e foi levado para o hospital. O médico disse que foi excesso de trabalho, não seguiu a dieta prescrita e a rotina era irregular e bebeu demasiado álcool. O corpo sofreu graves danos, funções comprometidas. Ficou hospitalizado vários dias. De repente lembrei-me naquele dia. O assistente entrou apressado, disse que havia uma má notícia. Eu estava ocupado a lidar com aqueles velhos e não perguntei muitos detalhes. Disse-lhe que se não fosse algo muito grave que tratasse ele mesmo. Agora, pensando bem, devia ter sido sobre o desmaio do Lin Xiao. Não pensei muito. Assim que saí da empresa, recebi uma chamada do hospital. A voz do médico veio apressada. Olá, é familiar do Lin Xiao. Ele está com o açúcar no sangue a subir rapidamente, a causar uma complicação aguda grave, tem algumas feridas no corpo e não consegue cuidar de si. Pergunto quando pode vir tratar do doente. Franzi ligeiramente a testa. Desculpe, não sou familiar dele, já nos divorciamos, não posso fazer nada pelos problemas dele. Tente contactar outros familiares. O médico hesitou e disse, está bem, e desligou. Na cama, pálido, Lin Xiao olhou para o médico com expectativa. Este suspirou e abanou a cabeça. Assim não pode continuar, é melhor arranjar um enfermeiro. Lin Xiao não disse nada. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo canto dos olhos. Ela não me quer mais. Antes, quando eu dizia que estava um pouco mal, ela vinha voando para estar comigo, sofria por mim, murmurou, olhando para o casal ao lado, que se amparava, se acompanhava e se consolava mutuamente. Parecia ver o que eles já foram. As lágrimas tornaram-se mais abundantes, chorava como uma criança. Mas agora ela já não se importa com a minha saúde, não se importa comigo, como se eu fosse um estranho sem importância. Será que só a minha morte a fará sentir alguma coisa? Porquê? Porquê é que chegamos a este ponto? Ele não conseguia perceber. As lágrimas caíam no lençol branco, batendo impotente na cama. Ele realmente perdeu tudo o que outrora era belo. Naquele dia, aquela chamada não lhe dei importância. Levei mais de um mês a tratar dos assuntos da empresa. Quando estava numa viagem de negócios ao estrangeiro, o Zhuang Zecheng, esse tipo, secretamente mudou o meu voo de regresso para um dia mais tarde. Depois de terminar o trabalho, viu, não sei de onde veio, com aquele ar brincalhão, e fiquei furioso. Estás maluco? Quem te mandou alterar o voo? Não sabes que estou muito ocupado agora? Ele, todo descontraído, ai, tens que equilibrar trabalho e lazer, sabes? Além disso, amanhã é fim de semana na China, toda a gente está de folga. Mesmo que voltes para trabalhar, não vais conseguir fazer grande coisa. Mais vale aproveitares para descansar um dia. Olha para ti, nestes 2 meses, não descansaste nem um dia. Mesmo uma máquina de ferro não aguenta esse desgaste todo. Está bem, faz o que eu digo. Vou levar-te à praia, apanhar sol e beber água de coco. Tira umas férias. Quando voltares, estarás melhor. Aquela conversa dele sobre hedonismo já me farta. Estou cheio de ouvir. Está bem, não quero ouvir esses teus discursos. Onde é que vamos apanhar sol? Despacha-te. Até que sinto falta de vitamina D. Realmente, quando se chega a uma certa idade, ainda não acabei de falar, e o Zhuang Zecheng imita o meu tom impaciente, mas com um sorriso nos olhos. Para, quantos anos tens tu? 30 e poucos, é a idade para ter garra. Não estejas sempre a falar da idade, a fazer-te de velho. Queres apostar que se sairmos os dois assim, as pessoas vão logo dizer, olha, mano, a tua irmã é muito bonita. O meu humor tenso foi-se com as piadas dele. Dei uma risadinha, és mesmo bom a brincar. Vamos, já que falas tão bem, vou-te pagar um jantar.